Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho fazer mais um comentário aí, né? Tem explodido o caso do rapper americano ali, dos casos de alegações de abuso e tal, mas na verdade eu quero fazer uma reflexão sobre a influência da música sobre as pessoas, né? Eu tenho uma live aqui nesse canal que ela foi feita há mais ou menos 3 anos atrás. Se chama Arte e Revolução, tá? Eu vou tentar deixar o link na descrição do vídeo, tá? Ali eu trato de uma forma profunda como a arte no decorrer dos séculos, é uma live de uns 40 minutos. Eu tento traçar uma linha, né, cronológica para mostrar como a arte se tornou exclusivamente propaganda revolucionária, enfim, no sentido não é revolucionário no sentido da palavra mesmo, independente da corrente política, né, no sentido de desvirtuar e causar desordens, né, sociais e mentais nas pessoas. Bom, então, baseado nisso, né, especificamente sobre a música, eu vou fazer uma leitura, algumas leituras da República de Platão, tá? E vou dizer mais, essas referências elas não estão só na República de Platão, tá? Elas estão também nas Leis, que é o último diálogo que foi escrito por Platão, tá? E é interessante porque, vamos falar assim, modernamente, né, do século XVIII para cá, como eu já disse também anteriormente em alguns vídeos, as pessoas, de alguma forma, elas tentam apagar os conhecimentos do passado, né? Existe um cronocentrismo, vamos falar assim, com relação ao conhecimento, no sentido de que agora nós temos a tecnologia, agora nós temos o conhecimento, agora nós temos a ciência, blá 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 blá. Né? E muitos desses conhecimentos eles já estavam nos filósofos. Eu fiz há pouco tempo um vídeo sobre a questão da filosofia e a psicanálise. E especificamente sobre a música, a sua utilização, né, como instrumento de manobra e criação de uma mentalidade deturpada dos seres humanos também não é nada novo. Esse conhecimento já estava nos gregos, né? E a influência da música, ela, ela pode alterar a sua psique, a forma que você vê o mundo, né? E Platão ele já nos traz as receitas necessárias para nós não cairmos, digamos assim, nessas armadilhas, né? Então, o livro da República ele possui, na verdade, ele é um livro que possui 10 livros ali dentro, né? E Platão vai tratar de vários assuntos, sendo que no primeiro livro ele vai tratar sobre o que é a justiça, né? Se é melhor ser justo ou ser injusto, e ali ele vai debater com Trasímaco, porque eles, no final do primeiro livro eles não chegam à conclusão do que é a justiça, né? O que é ser atitude justa, enfim. E ali eles passam o segundo livro falando sobre essa questão de tentar buscar o que seria o conceito da justiça, e chega um momento onde Sócrates vai falar assim, para poder a gente estudar a alma humana, vamos criar um análogo que seria a cidade, né? Então nós vemos a cidade em grandes aspectos, então a alma seria um microcosmos comparado com o macrocosmos que seria a cidade, enfim. E aí a gente chega no livro 3 e ele está falando sobre a questão da educação, tá? Da paideia grega. Tem um livro excelente sobre isso, que é o livro do Werner Jaeger, tá? Que eu também quero deixar na descrição desse vídeo aqui, para quem tiver interesse em adquirir. Eu vou deixar o link na Amazon. Enfim, e aí ele vai falar que a educação consiste, então deveria consistir daqueles que seriam os filósofos, dos reis filósofos da cidade, deveria constituir de música e ginástica, né? De ginástica, a ginástica embruteceria as pessoas, então para poder temperar a alma seria necessário então a música, tá? Lembrando o seguinte, que Platão nesse aspecto ele foi muito influenciado por Pitágoras, tá? A academia platônica foi influenciada pelo pitagorismo. Então aqui o que nós temos em Platão já é, digamos que um resumo, né, uma síntese de todo aquele pensamento matemático, musical matemático que foi desenvolvido por Pitágoras, que é quem descobre os intervalos, que é quem, né, as proporções oitavas, quintas, justas, etc., que são conhecimentos que são utilizados até hoje.
Lembrando que também naquele momento a música que se tinha na Grécia era uma música modal, ela não era uma música tonal como nós temos hoje. O modalismo ainda é utilizado, tá? Nós pode ter a música modal no sentido geral, a música inteira ela é modal, mas pode ser que alguns compositores, como existe modernamente, né, use um modalismo em determinado trecho da música, para poder enfatizar a sonoridade daqueles modos específicos. Esses modos eles foram desenvolvidos ali na Grécia, vamos falar assim, desenvolvidos porque a Grécia não era um país, né, eram cidades, estado, etc. Então cada local tinha a sua, vamos falar assim, a sua escala, o seu modo característico. Então existia o modo jônico, iônico, dórico, frígio, lídio, enfim. E aí Platão, sem me estender muito por esse tema, que ele é um tema bastante técnico, ele vai falar sobre a música e aí ele vai falar sobre o canto e a melodia. Né? Então no livro 3, está no 398, eu vou ler os trechos aqui, saltando alguns pedaços e tal, mas que sejam as partes interessantes para nós aqui. Agora prosseguir, só nos resta tratar do canto e da melodia. Logo embaixo na letra dele vai falar: a canção compõe-se de 3 partes: texto, melodia e ritmo. Se nós pegarmos e verificarmos os estilos musicais atuais, nós vamos perceber que hoje existe um estímulo maior ao ritmo. Melodia e harmonia ficam perdidas. A harmonia, então, quanto menos acordes, melhor é, né? Justamente porque existe uma intenção nisso, né? Que é causar uma questão no sentido, causar um sentimento de circularidade, né? Não existe um desenvolvimento, a música fecha a sua mente em determinado sentido. Então, quanto menos acordes, mais simples, porque acaba que o nosso cérebro também está perdendo a capacidade de assimilar a complexidade. Dificilmente você vai ver uma pessoa pegando Mozart e escutando uma ópera inteira, ou uma sinfonia de Beethoven, ou um trecho da Paixão de São João, São Mateus, do Bach. Não só isso, se a gente pegar hoje quem senta e escuta, por exemplo, Tom Jobim, João Gilberto, João Bosco, enfim. E aí ele vai falar: quais são as harmonias tristes? És músico? Achas-te, portanto, condições de enumerá-la. E quais são as harmonias? Aí ele vai falar: a lidiana mista, disse, lidiana aguda, e outras do mesmo estilo. Essas, então, lhe falei, serão excluídas por inúteis até mesmo para mulheres que terão de ser moderadas, quanto mais para os homens. Perfeitamente. A embriaguez também própria para os guardas e a moleza e a indolência. Como não? Quais são as harmonias moles e usadas nos banquetes? São as denominadas moles, disse a ioniana ou jônica, né? Ou iônica, e uma variedade, lidiana. E esses, amigo, poderão ser de alguma utilidade para os guerreiros? De jeito nenhum. Mas, ao que parece, só te sobraram a dórica e a frígia. Então vamos falar assim, na modernidade a iônica é a escala maior normal, a lidiana aguda, a lídia é uma escala maior com quarta aumentada, eu não sei aqui, atualmente, né, considera-se o lídio uma escala maior com quarta aumentada, e a dórica uma escala menor com sexta maior, e a frígia uma escala menor com segunda menor. Bom, mas o ponto aqui, independente de qualquer coisa, é o seguinte: Platão estava extremamente preocupado com a música que as pessoas estavam ouvindo, ou que elas deveriam ouvir, já pautado no sentido de que a música influencia as pessoas diretamente, as letras influenciam as pessoas diretamente. O que nós vemos hoje, e aí transpondo as instruções de Platão, né? Se vocês buscarem nas leis também, vão ter algumas instruções sobre a questão musical, vocês vão ver que o que nós temos hoje é só um coroamento. As pessoas ficam assustadas com o fato de que, porque a indústria musical aconteceu, abuso e não sei o que. Gente, vocês não estão ouvindo as letras que se cantam?
Vocês não estão ouvindo as melodias que são produzidas, essa ênfase no ritmo, que justamente o ritmo, a sua utilização vai causar a excitação, digamos assim, das partes baixas da alma. Eu perco toda a melodia e a harmonia e enfatizo o ritmo. Onde são utilizados mais ritmos do que harmonia? Nós podemos citar, por exemplo, as canções de exército, né? Geralmente são em compassos binários, ou seja, marca-se a marcha, né? Direita, esquerda, marcha, soldado. Ou se vocês pegarem quaisquer hinos, né? Salve, lindo, pendão da esperança. Nada. Então, isso é uma reprodução da marcha das pessoas. Se nós pegarmos quaisquer filmes que se tratem de guerra, nós vamos ver que são utilizados tambores. E poucos instrumentos de melodia e harmonia não existem. E aí nós vemos esse declínio da música, que não é uma novidade, que isso já acontece há muito tempo. A destruição das formas musicais. E aí, quando nós vemos casos de abuso, nós nos assustamos. Quais são as opções? Ou a gente é muito burro, ou nós não estamos prestando atenção, porque se nós prestarmos atenção e conhecermos o que diz a filosofia, os sábios, né, nós vamos ver que essa seria simplesmente uma consequência lógica e inevitável daquilo que está ali. Até porque eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o Thomas Mann e o Dr. Fausto, que vai mostrar essa dubiedade da música, né, e a sua influência, porque a música no passado, vamos falar assim, na Grécia Antiga, era usada em cerimônias rituais, né, rituais óficos e tal, e ela tem uma importância religiosa. Aí nós vamos ver que tem um monte desse pessoal que não só está envolvido com abusos e crimes, mas também com uma ritualística satânica. Então isso é só o coroamento, a conclusão do argumento. Você tem as premissas, agora você está tirando a conclusão. Enfim, então, bom, é algo que era totalmente previsível. E eu diria que quem sabe hipoteticamente até inevitável, né? Porque alguns casos ganham mais dimensão e outros não, por proteção da mídia, enfim, né? Mas eu acho que todo mundo, se fizer uma retrospectiva da vida dos 20 anos para cá, vai ver que as letras das músicas populares e dos estilos vulgares, e pegar a letra desses rappers americanos, uma letra que brinda o crime, a obscenidade, né, a vulgaridade. Tem um artigo do professor Olavo de Carvalho que se chama Bandidos e Letrados. Eu acho que eu tenho um livro, um vídeo no canal aqui comentando esse artigo. Brinda-se toda essa vulgaridade e não espera-se que aconteça esse tipo de consequência. É no mínimo hipocrisia das pessoas. Então um abraço e até a próxima.